A gente cresce ouvindo que sonhos são só o cérebro da gente botando a casa em ordem, né? Um eco meio aleatório dos nossos pensamentos. Mas e se tiver muito mais coisa aí? E se toda noite, quando a gente fecha os olhos, tiver uma mensagem secreta só esperando para ser decifrada? Pois é, essa é a pergunta que vai guiar a nossa conversa, e ela vem de uma corrente de pensamento bem antiga, a gnose. A ideia aqui é que dormir não é só descansar. Na verdade, a gente estaria viajando. É como se a alma se soltasse do corpo físico e fosse para um lugar completamente diferente. E esse lugar tem nome, é o mundo astral. Pensa só, uma realidade de 5 dimensões, onde as leis da física que a gente conhece simplesmente não valem. Isso explicaria porque, nos sonhos, a gente voa ou salta de alturas incríveis sem se machucar. E tem mais. Lá, as almas de quem está vivo e de quem já se foi convivem. Sabe aquele sonho super real com alguém que já partiu? Pois é, essa seria uma possível explicação. Ok, então se a gente embarcar nessa ideia de que os sonhos são viagens para outro plano, a pergunta seguinte é: o que eles dizem sobre nós? E a resposta, segundo essa linha de pensamento, é simplesmente tudo. E olha, essa ideia não é de hoje. O próprio Platão já falava algo bem parecido. A chave aqui é que a natureza dos nossos sonhos seria um reflexo direto do nosso estado interior. É como se eles fossem um espelho da nossa alma, sem filtro, sem as máscaras que a gente usa no dia a dia. E é aqui que a coisa fica ainda mais profunda. Em vez de serem só uma bagunça de imagens sem sentido, os sonhos teriam uma origem bem específica. O tipo de sonho que a gente tem dependeria de qual dos nossos centros psíquicos está mais ativo naquela noite. E que centros são esses? Basicamente, são 5 motores que comandam nossa vida: o intelectual, o emocional, o motor, que cuida dos movimentos, o instintivo e o sexual. Tudo que a gente faz no dia a dia passa por eles. E segundo essa visão, nos sonhos não seria diferente. Isso explica perfeitamente aqueles sonhos mais comuns, sabe? Sonhar que está trabalhando, dirigindo, revivendo uma conversa. De acordo com a gnose, isso são só ecos, repetições astrais das nossas atividades, que vêm dos centros mais básicos, o instintivo e o motor. E é por isso que na maioria das vezes a gente acorda e, puf, já esqueceu de tudo. Ah, mas e aqueles outros sonhos? Aqueles que marcam a gente, que parecem mais reais que a própria vida? Então, esses viriam de outro lugar, dos centros superiores, o emocional e o mental. Seriam esses os sonhos que carregam as mensagens importantes, as experiências que podem, de fato, transformar a gente. Tá, mas e aí? Como é que a gente faz para ter mais desses sonhos importantes? E principalmente, como lembrar deles? Aparentemente, existe um método, uma disciplina prática para quem quer dominar a arte de sonhar. E o guia é bem detalhado. Começa com a preparação, jantar algo leve e tentar esvaziar a mente das preocupações. Depois, a orientação. Alinhar a cama com a cabeceira para o norte para supostamente usar o fluxo magnético da Terra a nosso favor. Tem até uma invocação a Morfeu, o deus dos sonhos, e uma postura específica, a postura do leão. Mas o ponto crucial mesmo é na hora de acordar. A instrução é não se mexer, ficar ali, parado, e tentar rebobinar o sonho na mente. Só depois de fazer esse esforço é que se deve anotar tudo num diário. Só que lembrar do sonho é só metade do caminho. O verdadeiro desafio, e talvez a parte mais fascinante de tudo isso, é decifrar o que eles estão querendo dizer. E essa aqui é a regra de ouro. A linguagem dos sonhos não é literal. É uma linguagem de símbolos, de parábolas. Se alguém sonha com um leão, não é sobre o animal em si. A imagem é só um símbolo para uma ideia muito maior, uma ideia universal, que vem de um plano mais elevado. Vamos ver uns exemplos. Sonhar que está voando. Isso poderia simbolizar uma conquista espiritual. Um mar agitado com tempestade, talvez um sinal de paixões internas fora de controle. E olha que curioso, sonhar com a própria morte, por mais que assuste, seria na verdade um ótimo sinal. Simbolizaria uma grande mudança para melhor, a morte de um lado negativo da nossa personalidade. E este exemplo do touro é perfeito para mostrar como os detalhes são tudo. O símbolo não é só touro. A cor muda completamente o significado. Um touro branco poderia representar um mestre de luz, uma força positiva. Já um touro negro, o oposto. Cada pequeno detalhe conta. E a coisa vai ainda mais fundo. Segundo essa visão, até os números que aparecem nos sonhos têm um significado cabalístico. Cada número teria uma mensagem. Por exemplo, se alguém sonha com o número 25, a orientação seria somar 2 mais 5, que dá 7, e então buscar o significado do número 7. Então a gente aprende a lembrar, a anotar, a interpretar. Mas para quê? Para que todo esse esforço? Qual é o objetivo final dessa disciplina toda?
E aqui que a perspectiva vira de cabeça para baixo, porque o objetivo final não é virar um expert em decifrar sonhos. A interpretação é só o começo, uma ferramenta. O verdadeiro alvo é ir além dos sonhos, transcendê-los por completo. O nome disso é o despertar. E não é só ter sonhos lúcidos. É alcançar um estado de lucidez permanente. Isso significaria dissolver não só os sonhos em si, mas as causas psicológicas dentro de nós que criam esses sonhos. O resultado seria uma consciência desperta, atenta, 24 horas por dia. E para levar essa ideia ao limite, essa visão se conecta com tradições muito antigas, como a hindu, que diz algo ainda mais radical, que a nossa própria realidade, o nosso mundo acordado, é também uma espécie de sonho, o sonho de Brahma, o Criador. Essa frase mostra o tamanho do objetivo. Se a própria vida é um sonho, o despertar deixa de ser só uma mudança pessoal e passa a ser uma transformação na nossa percepção do cosmos. E assim, essa análise toda nos deixa com essa pergunta gigante. Se a gente levar essa ideia a sério, o trabalho com sonhos noturnos vira um campo de treinamento para um desafio muito, muito maior, o de despertar dentro do próprio sonho da vida. Fica a questão, o que seria preciso para de fato abrir os olhos?